Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de estatística, né? E o objetivo dessa aula de hoje, o tema de hoje, são gráficos. Eu vou apresentar para vocês dois tipos de gráficos, o gráfico de colunas e um histograma. Vamos partir dos dados de uma tabela de frequência. Imagina que aqui eu tenho um conjunto de estudantes de gastronomia, né? E o objetivo dessa tabela é mostrar. Está vendo aqui que eu tenho aqui um conjunto de dados de 20, 30 e 40 anos. E aqui eu tenho, com 20 anos eu tenho 12 pessoas, com 30 anos eu tenho 30 pessoas e 40 anos, 18 pessoas. Então, eu consigo ler essas informações aqui nessa tabela, né? Aqui eu tenho a tabela, a frequência relativa, 12 sobre 60 é 20%, 30 sobre 60 é 50%. Acho que eu vou dividir esse termo pelo total e multiplico por 100, eu tenho os valores em percentagem, mas isso já vimos anteriormente. Então, eu consigo ler a tabela me mostra, eu consigo ler essas informações. Mas, como eu falei, qual é a melhor maneira de ler dados, de representar dados? O gráfico tem essa, não é só a beleza do gráfico, ele me mostra de uma maneira direta. Então, vamos inicialmente mostrar esses dados, essa tabela, essas informações aqui em forma de gráfico. Então, vamos lá no gráfico de colunas, que é um dos mais fáceis que tem. Simplesmente eu comparar as informações. Eu consigo colocar as informações e compará-las. Aqui, vamos todo o gráfico. Eu vou dividir aqui esse trecho, quer dizer, na vertical, eu vou colocar as quantidades, né? Então, vou dividir aqui. Como eu tenho quantidade que vai até 30, eu dividi aqui em pedaços uniformes, 10, 30, 40, 30, 40. Então, aqui vai representar as quantidades, né? E aqui embaixo vai representar as idades. Então, tem aqui meus 20 anos, 30 anos, 40 anos, coloquei aqui, né? Como é um gráfico de colunas, eu simplesmente vou, não preciso estar em ordem, é apenas o objetivo aqui é comparar essas informações. Então, lá, com 20 anos, eu tenho 12 pessoas com 20 anos. Então, eu vou pegar aqui 12, mais ou menos aqui, né? E aqui 20. Então, se eu unir aqui, eu vou ter a minha coluna representando 12 pessoas aqui. Com 30 anos, eu tinha 30 pessoas. Então, vai dar mais ou menos aqui, ó. Então, 30 pessoas. E 40 anos, eu tinha 18 pessoas. Então, 18 está mais ou menos aqui, ó. Então, 18 pessoas. Então, consegui fazer o meu gráfico de colunas, né? Simples, posso colocar um título nele, né? Estudante de gastronomia. E aqui embaixo eu sei que é a idade, isso aqui é a quantidade. Pronto, tá simples e visual. Então, meu visual tá bacaninha, né? E eu consigo ler as informações de uma maneira sem estar muito poluído, né? Então, é esse o objetivo. Então, agora vamos para o segundo tipo de gráfico, que é um gráfico no histograma, né? E também tem essa mesma função, né, de comparar as informações, só que ele vem com um dado a mais, né? Normalmente eu consigo ver tendência através de um histograma, né? Então, aqui vamos aqui, os nossos eixos, né? As idades, né? Só que em vez de colocar colunas, né, igual eu tinha feito, uma forma simples de representar é através de pontos. Por exemplo, 20 anos, eu tenho 12 pessoas. Então, vamos colocar um ponto aqui, né, representando essas 12 pessoas. Com 30 anos, são 30 pessoas, eu vou colocar um ponto mais ou menos aqui, né? E aí vai estar os 30 anos. Vou pegar 30 pessoas na idade de 30 anos. Com 40 anos, eu tenho 18 pessoas. Então, vai dar mais ou menos aqui. Aqui. Então, pronto. Fechou. Tem esses três, né? Só que,
Como o objetivo de um histograma é mostrar tendência, né? Eu costumo... Aqui eu só tinha esses 3 valores, eu vou um pouquinho além, né? Se você observar essas idades aqui, elas têm uma amplitude igual aqui, 20, 30, 40. Então, a diferença entre elas aqui é de 10 anos. Então, o que eu faço para fechar o meu histograma? Como que é de 10 em 10 anos, eu vou colocar 10 anos a menos aqui, né? De 20 menos 10, vai dar 10. Então, eu já tenho um ponto aqui. Eu sei que ele é 0, não tem ninguém com 10 anos. Né? E vou um pouquinho além. Como aqui é mais 10, então eu vou criar 40 com mais 10, 50. Aqui o 50. Então, eu vou colocar o meu pontinho aqui no 0. Então, eu tenho 0 crianças com 10 anos, 12 crianças com 20, 30 crianças com 30, 18 crianças, ou adultos, né? Que já nem é estudantes, né? 18 estudantes com 40 anos e nenhuma com 50. Então, eu já poderia, isso aí, eu poderia unir esses pontos aqui, formar um gráfico de linhas, em vez de ser apenas um gráfico de pontos, né? Um gráfico de linha, unir esses pontos aqui no meu gráfico. Então, meu histograma está feito. Eu posso fazer mais alguma coisa em cima desse histograma? Posso. Eu posso, em vez de deixar simplesmente a linha, eu posso fechar, simplesmente. Eu posso simplesmente colorir esse trecho aqui, formar uma figura sólida. Pronto. Mas não é que... Ali já estava pronto. Eu posso melhorar, amplificar, transformar uma outra forma, né? Mas aqui também é um histograma, né? Eu estou apenas... os meus pontos formou uma figura sólida aqui, que também me mostra a tendência, olha. Subiu, chegou no meu pico, né? No meu ponto máximo, e desceu. Então, está aí feito o meu histograma. Só existe, então, essas duas maneiras, com linha, ou com pontos. Então, aqui já é um histograma. Posso, então, com linhas, fechar essas linhas, né? Colocar lá transformar como se fosse uma figura. E tem uma quarta forma, que é uma outra maneira de fazer esse histograma. Então, eu tenho aqui a mesma situação, só que em vez de colocar os pontos, eu vou colocar as colunas. Só que eu vou colocar uma coluna do lado da outra, com 20 anos, 12 pessoas. Com 30 anos, 30 pessoas. Com 40 anos, 18 pessoas. Mas isso é um gráfico de colunas? Mas é um gráfico de colunas, uma grudadinho na outra. Então, é um histograma, é uma visão também direta, estou comparando uma idade com a outra, mas formou uma figura, ela me mostra uma tendência, né? De começa abaixo, sobe e desce. E eu posso ir um pouquinho mais além, unir esses pontos aqui, um antes e um depois, que é com 10 anos, né? 10 anos antes e 10 anos depois. Então, fechar esses pontos aqui, ó. Formei aqui, fechei aqui, fechei aqui. Então, dessa forma, eu também criei uma outra maneira de visualizar essa tendência, né? Tudo a visão. Então, e nesse caso aqui, eu fechei o meu histograma. Espero que vocês tenham entendido. Faço os exercícios, né? Aí, qualquer coisa, eu estou à disposição. Beijo.